que vai ser um canal de bênção na nossa vida. Fala comigo, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus pela vida do servo de Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco em mais um culto de adoração ao nome do Senhor. E nesta noite eu quero tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não só hoje, mas para todo sempre. Quero glorificar a Deus pela vida do vosso pastor Cristiano Brandão, que me concedeu esta oportunidade de eu poder pregar a palavra do Senhor. Ele estava meio encabulado ali com meu sapato, ficou me admirando. Ele falou que com o valor desse sapato dava para terminar a construção que ele estava fazendo ali para trás, né? Glória a Deus. Deus é fiel com quem serve a Ele, amém? Quem assim crê? Meus irmãos, eu tenho aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Os irmãos que não têm Bíblia, pegue carona com esse irmão que trouxe, para assim fazermos uso do mesmo texto para a nossa muito em breve meditação na noite desse dia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Fica sobre seus pés para nós ler essa palavra em reverência mesmo, em nome de Jesus. Diz assim o texto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez. Amém. Podeis assentar, glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, dobre a sua atenção para cá. Nesta ocasião oportuna, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Jesus já falou nesta casa através dos louvores que aqui foram entoados, mas Ele vai falar uma vez mais através do poder e da revelação de sua poderosa palavra. O texto ou os 2 versículos que nós lemos deste livro ou dessa epístola de Paulo a Timóteo fala-nos a respeito da maior declaração do cristianismo falado através da pessoa do apóstolo Paulo. Sabemos que este homem, por nome de Paulo, ele tem um passado meio obscuro na história do cristianismo, porque este Paulo, quando ele nasceu, ele não nasceu assumindo o seu ministério apostólico na face da terra. Só que este apóstolo Paulo, ele já era separado, ele já era escolhido para uma obra específica na face da terra, porque o mesmo ele relata em Gálatas capítulo 1, no versículo de número 15, quando ele disse: aprove ao Senhor que me escolheu e me separou para a obra
desde o ventre da minha mãe. Mas quem conhece a biografia, a história do apóstolo Paulo, sabe o tanto como eu, que ele passou por um processo em sua existência. Para que você possa entender o que eu quero pregar, é necessário eu fazer aqui uma retrospectiva da história deste homem que a Bíblia dá-se o nome de Paulo. Nós sabemos que antes dele conhecer a Jesus, no caminho de Damasco, ele chamava-se Saulo, era conhecido como Saulo de Tarso. Tarso é a sua cidade natal, a capital da Cilícia, era uma cidade muito importante na época. E diz-nos a história que este Paulo, ele nasce nesta cidade por nome de Tarso. Ele vai se formar nas melhores universidades da época. Diz a Bíblia Sagrada que este Paulo, ele vai ser instruído aos pés do grande rabino e doutor da lei por nome de Gamaliel. Ali Paulo, ele vai aprender tudo o que se diz respeito à lei mosaica, o Torá e o livro dos profetas maiores e menores e o livro dos Salmos. Ele vai conhecer todos os costumes judaicos, toda a história do patriarca Abraão, patriarca Isaac e do patriarca Jacó. Ele vai conhecer a história do grande legislador dos hebreus por nome de Moisés. Ele vai conhecer toda a história dos juízes que passaram julgando a causa de Israel. Ele vai conhecer, ele vai saber a história do seu povo, o povo de Israel, o seu povo hebreu. Ele vai ser instruído em toda a ciência. Tudo aquilo que Paulo pôde aprender, ele aprendeu com maestria e de forma sobrenatural. Paulo, ele era aquele tipo ou espécie de aluno que ele se destacava entre os outros. Por quê? Porque sobre ele uma sabedoria era diferenciada. E quando Jeová olhou para Paulo, disse: eu vou usar Paulo, eu vou tirar Paulo do meio dos fariseus e vou fazer dele um pregador, vou fazer dele um profeta, vou fazer dele um missionário. Perceba a história para que tu entenda e sinta o drama da mesma. Este Saulo, ele perseguia os crentes, ele açoitava, ele batia, ele matava se fosse preciso, trancava em cadeia, trancafiava em cárcere. Por quê? Porque segundo ele estava fazendo bem para a sua nação, defendendo a sua pátria, que era a lei mosaica. Ele era um homem zeloso pela lei. Fazendo aquilo, ele pensava que ele estava defendendo a causa de seu povo. Só que não sabendo ele que ele estava lutando contra Deus. E ai do homem que se encontra nessa situação, lutando contra o eterno. Lutando a favor é uma coisa, lutando contra Deus o sistema muda. Perceba que quando o povo estava perseguindo a igreja, chegaram diante do grande conselheiro e doutor da lei por nome de Gamaliel. E Gamaliel disse lá dentro do sinédrio: olha, deixai esses homens de mãos, porque já se levantou seita e nenhuma prevaleceu. E se essa seita for de homens, logo ela vai desfazer. Mas se for de Deus, não mexa, porque ai do homem que se encontrar lutando contra Deus. Ai do homem que se achar lutando contra o nome do eterno. Isso é tão verdade, isso é tão verídico, que Paulo experimentou a dose, o que acontece quando o homem, ele tenta lutar contra Deus. Quer ver uma coisa? Paulo, ele vai pegar uma carta de liberação para entrar em Damasco, lá no sinédrio de Jerusalém.
Jerusalém, e ele conspirava ira, raiva para pegar os crentes que estavam professando a fé em Cristo na cidade de Damasco. Mas quando Paulo estava perto de Damasco, a Bíblia diz quem vai aparecer para ele: Jesus de Nazaré. E olha o que o Senhor disse para Paulo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Perceba uma verdade no texto, que Paulo não estava perseguindo Jesus literalmente falando, mas Paulo estava perseguindo os crentes, o povo de Deus. E quando Jesus se apresenta diante de Paulo, é Jesus defendendo os seus pequeninos, é Jesus defendendo os crentes, é Jesus defendendo os pregadores, porque quem toca na menina dos olhos do Senhor está tocando no dono da igreja. E eu vim nessa noite liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Quem tocar no teu caráter, quem tentar tocar na tua estrutura, quem tentar tocar no teu ministério, quem tentar tocar na tua família, vai estar tocando em Deus. E Deus vai dizer nessa noite: ai de quem tocar no meus ungidos e maltratar os meus profetas. Eu profetizo nessa noite: quem tocar em ti vai estar caçando briga com Deus. Então perceba uma verdade no texto: Paulo estava lutando contra Jesus, só que Jesus não queria Paulo nessa posição de lutar contra. Jesus queria Paulo para lutar a favor. Então preste atenção. E o que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que a luz cerca Paulo, Paulo cai. E quando Paulo cai, Paulo já cai convertido, porque ele faz a pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando este Paulo, ele cai ao chão, ele cai sem enxergar, ele cai sem ver, e ele vai para a cidade de Damasco, e ele fica 3 dias, ele fica 3 noites sem ver, em jejum, ele fica 3 noites e 3 dias sem dormir. Ali já era um preparo de Deus para a sua vida, porque Deus estava preparando Paulo. Tu acabou de dizer, evangelista, que Paulo, ele sabia tudo sobre a lei. Paulo sabia tudo sobre os costumes judaicos. Paulo sabia tudo sobre os 5 livros primeiro da Bíblia, chamado Pentateuco. Paulo sabia tudo sobre a história de Israel. Então o que falta para Paulo ser um pregador agora? O que falta para Paulo ser um missionário agora? Falta a graça do Senhor, porque não tem como fazer missão só com a sabedoria terrena, não tem como tocar a obra adiante sem a graça do Senhor. Só a sabedoria humana não tem como continuar fazendo missão na face da terra. Então quando a graça de Jesus alcança Paulo no caminho de Damasco, era Jesus dizendo: Paulo, eu sei que tu conheceu tudo sobre lei. Paulo, eu sei que tu conheceu tudo sobre o costume judaico. Paulo, eu sei que tu conheceu tudo sobre a história do teu povo Israel, mas para mim fazer de ti uma bomba atômica, é preciso a minha graça repousar sobre a tua vida. Por quê? Porque Paulo conhecia o Torá, Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia Jeová só pelo papel, mas quando Jesus se apresenta para ele, Jesus estava dizendo: Paulo, a partir de hoje eu saio do papel para me manifestar de uma forma verdadeira sobre a tua vida. Até aqui tu ouviu falar de Deus, até aqui tu ouviu falar da graça, mas hoje você não vai mais ouvir, você vai sentir e tomar posse da graça. Eu estou pregando para um povo aqui, quem sabe a minoria já ouviu falar de Jesus, pastor Brandão, já ouviu falar da graça, já ouviu falar do Espírito Santo, mas você nunca teve uma experiência com a graça de Deus. É por isso que você cai, levanta, desvia e volta, porque você não conheceu a graça de Deus ainda. Mas Deus está dizendo: eu vou sair do papel para me revelar diante da tua história, diante da tua existência. Quem crê, levanta a mão para adorar quem crê nessa graça.
É por isso que há muitos não têm a estrutura suficiente para se manter de pé diante da luta, diante da circunstância. Quando vem o vento, ele desequilibra. Quando vem o vento, ele fica tonto, ele escorrega, ele cai, ele desvia, ele se rebelia contra a igreja, contra o pastor, depois volta e depois sai de novo. Esses tais, irmãos, nunca conheceu Jesus de perto, porque quem conhece Jesus, a sua história nunca mais é a mesma. E eu te provo na Bíblia Sagrada. Lembra o encontro de Jesus com Bartimeu? Antes de encontrar Bartimeu, Bartimeu era cego, mas depois do encontro ele passou a ver. E eu te provo mais na Bíblia. Lembra daquela mulher que foi pega num ato de adultério? Antes de Jesus encontrar ela, ela era uma adúltera, mas quando Jesus encontrou ela, Jesus disse assim: vai e não peques mais. É Jesus dizendo: quem tem um encontro comigo verdadeiro, a sua vida nunca mais é a mesma. Se tu bebe, tem que parar de beber, meu querido. Se tu fuma, tem que parar de fumar. Se tu mente, tem que parar de mentir. Se tu compra e não paga, tem que parar com isso. Porque quem encontra Jesus, Paulo disse assim, ó, quem encontra Jesus, ele se torna nova criatura, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo na sua história. Eu profetizo nessa noite: vai acontecer algo de Deus sobre a tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma, porque hoje você não vai ouvir só falar de Jesus, mas Jesus está dizendo: eis que eu quero ter um encontro contigo e marcar a tua história hoje. Eu quero te libertar hoje, eu quero quebrar essa cadeia hoje, eu quero te libertar dessa bebida hoje, eu quero te libertar desse mundo de pecado hoje. Mas tenha um encontro real com a minha presença. Você vai perceber que quando Paulo encontra Jesus, você não vai encontrar na história Paulo se desviando. Oh glória! Você não vai encontrar Paulo ultrapassando, mentindo dentro do templo, dentro da sinagoga. Mas agora Paulo vai sofrer pelo evangelho de Jesus. Por quê? Porque Paulo agora ele é uma nova criatura, irmãos. Paulo agora vai ganhar uma nova identidade. Paulo vai ganhar uma nova diretriz, um novo rumo na sua história, na sua caminhada. Agora de perseguidor, Paulo vai passar a ser perseguido, pastor, pelo seu povo, pela pátria lá. Só que diz a Bíblia que em tudo Paulo suportou, diante da luta, diante da prova, da defamação, da calúnia, das fofocas, Paulo estava sempre firme na rocha. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com o Senhor. É por isso que Paulo tinha estrutura. É por o psicológico de Paulo estava preparado. Não era qualquer fofoquinha que desequilibrava Paulo, hein, irmão? Porque quem não tem um encontro com Jesus, qualquer vento tira ele da direção. Já começa a dizer: não vou para a igreja porque o pastor não fala mais comigo, não vou para a igreja porque a pastora não me cumprimenta mais. Esses é os crentes sem raiz, é os crentes que não tiveram encontro como Paulo teve. Mas Jesus está dizendo que pelo poder da palavra, eu vou enraizar a tua história na terra, porque você não sairá daqui sem um encontro com Jesus. Então esse é o segredo de Paulo. Quem já olhou e viu e leu, conhece um pouco da história, vai se indagar, irmãos. Quem aqui nunca leu a história completa de Paulo e as lágrimas não escorreu na sua face? Porque Paulo sofreu em prol do evangelho. Paulo chegou a comparar que o seu sofrimento é como uma mulher que ela vai dar à luz, a dor de parto, pelo amor do evangelho. Mas em tudo ele suportou. E eu já vou chegar aonde eu quero, e eu vou te provar isso dentro da Bíblia Sagrada. O texto ou os 2 versículos que nós lemos ali mostra, ali é a prova real da estrutura que Paulo tinha.
ali mostra de forma clara a firmeza, a raiz que era profunda do apóstolo Paulo. E eu vou fazer você entender isso aqui, que eu estou pregando diante de um homem que tem estrutura, eu estou pregando diante aqui de um homem que tem raiz, que tem costa de jacaré, que aguenta taca, que aguenta apanhar sem murmurar. Perceba que quando Paulo ele é levado para Roma, porque ele foi decapitado em Roma por mandato de Nero, Paulo, como descreve a sua segunda carta e a última carta ao seu filho na fé, por nome de Timóteo, Paulo estava detido, Paulo estava preso, Paulo estava trancafiado, Paulo estava detido. Só que presta atenção aqui agora. Aí alguém pode dizer: Paulo sofreu, Paulo foi cuspido, Paulo foi zombado, Paulo foi ameaçado, perseguiram Paulo, em tudo ele suportou. Só que agora ele está em Roma e o imperador disse que ele vai perder a cabeça. O imperador Nero disse que ele agora vai ser decapitado. É o fim de um labor, é o fim de uma história. Acabou para Paulo. Aí alguém pensava: agora Paulo vai murmurar, agora Paulo vai criticar, vai zombar de Deus e vai falar: Senhor, até aqui eu lutei, mas tu me abandonou. Só que quando Paulo estava preso, enquanto muito pensava que Paulo iria murmurar, Paulo estava escrevendo a sua carta para Timóteo e dizendo: Ei Timóteo, eu lutei um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Alguém estava esperando Paulo escrever murmurações, lamentações, crítica, mas quando eles pensavam que Paulo iria escarnecer do céu, Paulo estava batendo no peito e estava dizendo: tudo que eu vivi em prol do evangelho, nenhum momento foi ruim, eu lutei. Oh glória, levanta a mão. Cadê os guerreiros de Jesus? Cadê os guerreiros de Jesus? Eu já vou liberar algo de Deus para a tua vida. Quem sabe, irmãos, você está numa situação como essa, o inimigo está espreita, está olhando e está dizendo assim: ó, ela vai murmurar agora, ele vai desistir agora, ele está trancafiado, ele está num beco sem saída, ele está sem rumo, ele está sem direção, ele não tem para onde ir. Olha lá, quer ver? Escuta ela murmurando, escuta aí ela escarnecendo. Mas o diabo perdeu mais uma, porque quando ele pensar que você vai murmurar, você vai dizer assim: eu lutei o bom combate. Oh glória. O diabo está esperando nós dizer: o combate é ruim, o combate é péssimo, o combate é horrível. Mas nós estamos dizendo: o combate é bom, o combate é bom, o combate é bom. Meu Deus, levanta a mão quem acha que o combate é bom. Levanta a mão quem acha que o combate é bom. Eita glória. Alabraçúria, alabagaçarabagaia. Essa prova, essa luta ferrenha que você está passando, o inimigo está contando os dias para tu entregar tua posição, para tu desistir e pular do barco. Só que tu vai sair daqui entendendo que você tem estrutura para suportar essa prova, você tem estrutura para aguentar essa pancada. E eu vou profetizar como servo do Deus Altíssimo: não vai ser essa luta que vai tirar a tua estrutura, não vai ser essa luta que vai te tirar da bênção, não é esse problema que vai tirar o foco, a tua meta, não é esse problema que vai roubar o teu sonho, a tua esperança. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar sobre a tua vida e sobre a tua família. Então entende isso aqui, para tu ver algo de Deus. Pregador, Paulo disse que o combate era bom, o mistério está aqui. O que ele achou de bom nisso? Apanhar é bom, sofrer é bom. Aí alguém pode dizer: ah, mas Paulo viveu uma vida, um mar de rosa, pão de ló, mel, mamão com açúcar. Olha o que Paulo passou. Preste atenção o que ele disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25, só para tu entender e pegar o drama da história. Paulo dizendo assim, ó: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado,
3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu fique indignado. Eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus é bendito para sempre. Sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Areta montou guarda na cidade dos Damascentos para me prender, mas um grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Isso aqui é tudo que Paulo passou, isso aqui é tudo que Paulo enfrentou. Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo ficou no deserto, Paulo passou fome, Paulo ficou dias de nudez. Mas quando ele chega no final da sua carreira, quando ele chega no final do seu ministério, se fosse um homem sem estrutura, ele iria olhar para trás e iria dizer: tudo que eu passei, eu não desejo nem ao meu pior inimigo, porque tudo que eu passei foi ruim. Me esbofetearam, me bateram no rosto. E detalhe, isso aqui, irmãos, isso aqui é só um pouco do sofrimento de Paulo. Lembra quando ele estava naquela ilha, que a cobra o mordeu, mas a mesma morreu? Então Paulo poderia dizer: Deus me abandonou em certo tempo, Deus me deixou de lado em certo momento. Só que ele chega no final da sua trajetória com um lema que marca o cristianismo, sem sombra de dúvida. Essa é uma das frases mais lindas e mais belas do cristianismo. Quem aqui nunca fez congresso com esse tema? Lutei um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora tem um detalhe nisso aqui, existe um segredo nisso aqui, porque Paulo suportou tudo o que ele passou. Não é que o combate era bom em si, mas ele suportou porque ele carregava 2 essências dentro do seu coração. Diga para esse irmão: Paulo carregava 2 essências dentro do seu coração. Então pega isso aqui, está aqui o segredo, porque Paulo suportou tudo o que ele viveu. Está aqui o segredo, porque Paulo aguentou tudo o que ele passou. Primeiro é a fé. Diga para esse irmão: a fé. Então olhe para mim, olha o que os Hebreus vai falar a respeito da fé. No capítulo 11 de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que existe. Então preste atenção, quando Paulo fala eu guardei a fé, era Paulo dizendo: quando estava me batendo, a minha fé estava ligada em Deus. Quando eu sofri naufrágio, a minha fé estava ligada em Deus. Quando me zombaram, a minha fé estava ligada em Deus. Quando me perseguiram, a minha fé não estava no homem, a minha fé estava em Deus. Quando eu estava passando por luta, por prova ferrenha, a minha fé não estava na terra, a minha fé estava em Deus. E eu vou te dizer mais ainda, essa luta que você está passando, essa prova que você está vivenciando, você só vai vencer quando você tirar a tua fé dos homens e colocar a tua fé em Deus. Oh glória! É por isso que Jesus falou para João na ilha de Pátimo: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que tu tem de mais precioso? É a fé genuína, a fé preciosa. Eu vim nessa noite só para dar um recado para essa igreja que me ouve: perca tudo, mas não perca a tua fé, não deixa a tua esperança morrer, porque quem tem fé, ele rompe barreira, ele rompe muralha. Eu profetizo que Deus vai renovar a tua fé neste lugar. Levanta as tuas mãos, que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Tem crente aqui que estava orando sem fé, lá para Xandarabagaia. Tem crente aqui que estava vindo para a igreja já sem fé. Você não tem mais fé, o desespero bateu no teu coração. Anagaxandarabagai. Você está pensando que é o teu fim por falta de fé, mas Deus está dizendo: apenas tenha fé, e eu vou entrar com a solução na tua causa. Não perca a fé, irmãos. Você já prestou atenção que essa luta ela veio grande para quê? Para que você perca a tua fé. Só que através do poder da palavra, eu quero profetizar que a fé que você tinha, Deus vai aumentar ela em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Quem crê nessa palavra, bate palma por agora. Então entenda o mistério. Então Paulo está nos dando uma lição. Paulo está esclarecendo algo lindo aqui. Ele está afirmando que ele foi vitorioso. Ele está afirmando que ele venceu. É tão lindo, irmãos, receber algo, uma missão, e conseguir concluir, terminar essa missão. Então Paulo está com o sentimento de um homem que concluiu o seu trabalho, o seu labor, a sua tarefa, aquilo que a ele foi confiado, aquilo que a ele foi vocacionado. E ele chega e ele passa já a lição para Timóteo, porque Timóteo na época era um jovem. Paulo já estava dizendo: ó Timóteo, eu venci, eu já te falei o que eu passei, mas eu só venci, Timóteo, porque eu guardei a fé. Oh glória! Não é? Paulo poderia dizer assim: Timóteo, eu venci porque eu sou intelectual, mais inteligente. Ô Timóteo, eu venci porque eu sou poliglota, eu falo mais de um idioma, por isso que eu venci. Ô Timóteo, eu venci porque depois de Cristo eu sou o maior missionário. Não. Ô Timóteo, eu venci porque eu fui o missionário que mais construí tenda e levantei pontos de culto nas casas dos irmãos. Ele poderia dizer isso, só que não. Ele passou o leque, o segredo para Timóteo. Timóteo, quer vencer? Não guarda o conhecimento da terra, não guarda o poder aquisitivo, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé, guarda a fé que tu vai vencer, Timóteo. Tu é jovem, Timóteo, tu está entrando no ministério agora, tu está entrando na carreira ministerial agora, Timóteo. Não seja afobado, não seja para frente, apenas tenha fé, e aquele que a tua fé está ligada nele, é ele que vai resolver a tua causa, Timóteo. Quando tu estiver triste, Timóteo, quando tu estiver sem esperança, mas a tua fé estiver ligada nele, ele vai entrar com a solução, Timóteo. Timóteo, quando tu estiver sem uma direção, sem uma diretriz em cima do muro, no meio da corda bamba, mas tu tendo a fé, ele vai te dar uma direção, Timóteo. Mas não perca a fé, Timóteo. Aí Paulo vai dar o segundo segredo para Timóteo, porque ele venceu. Presta atenção. E ele vai dizer no versículo de número 8: e desde agora a coroa da justiça, ela me aguarda, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então presta atenção, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está trazendo algo espiritual. Paulo não está trazendo nada aqui da terra. Paulo não está fazendo apologia da terra, algo terreno. Paulo está olhando para o céu e está dizendo para Timóteo: Timóteo, o segundo segredo, o motivo da minha vitória é porque os meus olhos nunca teve fito na terra. Os meus olhos sempre tiveram fito na coroa da justiça que aguarda a mim. Então pega isso aqui, preste atenção. Então tem aqui um motivo, o porquê Paulo suportou a estaca. Aqui tem um motivo, porque Paulo suportou ser apedrejado. Sabe por quê? Porque quando Paulo estava sendo apedrejado, os seus olhos não estavam fitados naquele que estava o apedrejando, mas os seus olhos estavam ligados em quê? Estavam ligados na coroa. Oh glória! Não olha para cá para ver se tu dá glória. O povo estava perseguindo Paulo, o povo estava no calcanhar de Paulo, o povo estava dizendo: é um falso profeta, é um mercenário, ele não é verdadeiro.
alguém estava cuspindo e zombando. Esse é um pregador de fachada, esse aí tem duas palavras. E alguém chegava: Paulo, estão falando mal de você. Paulo, lá na praça tá a panelinha, eu quero que tu veja. Estão defamando o teu ministério, Paulo. Estão dizendo que tu mesmo se ungiu apóstolo, Paulo, porque tu não andou com Jesus, Paulo. Estão dizendo que o teu apostolado é de fachada, Paulo. Aí Paulo continuando andando, alguém puxando a veste de Paulo e dizendo: mas Paulo, apóstolo Paulo, reverendo Paulo, tu não vai ligar para o que os críticos falam. Paulo olha para eles, imagino eu, conjecturando eu, Paulo olha para eles e fala: eu não olho para a defamação, eu não olho para as críticas. Por quê, Paulo? Tu olha para onde? Eu olho para a coroa, eu olho para a coroa. Estão falando mal de você, Paulo, e daí? Os meus olhos não estão no fofoqueiro, os meus olhos não estão no contendeiro, os meus olhos estão na coroa. Oh, glória ao nome do Senhor. Você só vai vencer essa luta quando você parar de dar ouvido para fofoca. Você só vai vencer essa luta quando você parar de dar ouvido para defamação. Tira o olho do caluniador, querido. Tira o olho do fofoqueiro, minha irmã. Tira o olho do contendeiro. Tira o olho do problema e olha para a coroa que está nos aguardando na glória. Escute isso aqui é sério. Eu estou te passando uma lição de vida para tu vencer na mesma. Se eu perguntasse quem é que... Isso mata a crente. Aí alguém olha e fala: mas eu vou parar. Por quê? Por que, irmão, tu vai parar? Porque falaram que eu não mereço estar no altar. E quem merece? Levanta a mão quem merece. Eu quero profetizar nessa desequilibrado psicologicamente por calúnia e por fofoca. Mas o meu Deus está dizendo: eu vou mudar a tua visão hoje. Eu vou mudar a tua visão hoje. Eu vou encerrar agora, mas eu vou entregar o mistério de Deus. A partir de hoje, muitas pessoas vão chegar diante de você e vão falar assim: ó, minha irmã, estão falando mal do teu ministério, estão falando mal da tua igreja, estão contestando contra o teu chamado, estão zombando de você, não acredita na tua pregação. E você sabe qual é a resposta que você vai dizer? Os meus olhos não estão na terra, o meu compromisso é com a coroa, é com a coroa. Quem, meu Deus, fica de pé só quem quer.